Olá pessoal do grupo dos Fordidos pela Ford. Para quem não me conhece, eu sou André de Maria, engenheiro mecânico. Eu que fundei o grupo lá no início de 2020, por um problema que eu enfrentei pessoalmente com o veículo da minha esposa, um Ford EcoSport PowerShift 2.0 Titanium, adquirida, se eu não me engano, em setembro de 2013, onde a ação contra a Ford, pelos problemas que veio acontecendo, principalmente que agravou demais no ano de 2019, acabou em mais ou menos, depois de distribuída a ação em 3 meses, finalizado com a recompra do veículo pelo valor que foi pago no veículo 0 km atualizado. Alguns advogados aí vão dizer que só conseguiu isso porque ela era a primeira proprietária. Isso não é verdade. O direito à garantia que é requerido numa ação é o tal do direito à garantia legal. Eu não sou advogado, eu sou engenheiro mecânico, mas como perito eu trabalho muito próximo, tenho uma proximidade muito grande com entendimentos jurídicos e ao longo desses anos, ajudando outras pessoas, tendo contato com outros advogados e até mesmo ajudando outros advogados com a troca de informações técnicas que possam embasar os processos, eu fui, de uma forma ou de outra, melhorando os meus conhecimentos e que às vezes eu transmito de uma forma às vezes mais objetiva e nem sempre com a dificuldade às vezes do entendimento jurídico, que o tal do juridiquês, né, que é a brincadeira da forma deles falarem, às vezes não é tão compreensiva a forma. Então vamos lá. O tema hoje do grupo aí estava falando de questão de antecipação de prova. Quando um advogado coloca isso, ele transfere parte grande da sua responsabilidade de fazer uma inicial e até mesmo dos agravos caso não consiga o carro reserva para uma outra figura no processo que possa vir a ajudar. Mas o trabalho principal é o advogado quem o faz. Então tem outros advogados aí no grupo, bons advogados também, e que tem uma grandíssima taxa de sucesso na concessão do pedido do carro reserva. E que são incansáveis e não descansam enquanto eles não conseguem mesmo até agravar, ou seja, sai às vezes da primeira instância, vai para a segunda instância, ou vai conseguir já do desembargador, só para quem entender, quem não acompanha a parte jurídica, quando sai daquela primeira situação onde um único juiz está analisando o seu processo, e você pode pedir uma revisão de uma situação a ele, se ele também não o der, você pode ir para o que a gente chama de segunda instância. Aí na segunda instância é um colegiado composto por pelo menos 3 juízes que vão analisar o seu pedido. E o primeiro juiz que faz a análise desse pedido é conhecido como juiz relator, é quem recebeu para ficar como quem vai analisar, escrever e ser o responsável daquele processo. Mas ele vai ter colegas dele que às vezes vão ou validar ou discordar da decisão que ele for dar no processo. Então, se um juiz de segunda instância, ou seja, um desembargador, chegar e falar que já no primeira instância que você tem o direito ao carro reserva, isso aí é ótimo. Não falou, pode ir a julgamento, mas a formulação das questões, a demonstração de como outros tribunais julgam com essa questão da liberação do carro reserva, a demonstração de que o problema do Power Shift não carece nem mesmo hoje mais de uma prova contundente já no primeiro momento de uma ação. Você não precisa ter tido um acidente, às vezes só o orçamento, ou mesmo sem o orçamento, se consegue mostrar que o carro tem um vício oculto. Por isso a gente recomenda que quando o carro manifestar o problema, mesmo que a concessionária queira te cobrar um valor, você leve o carro na concessionária e peça o orçamento. O registro desse orçamento já fica como prova mais do que inequívoca que o carro está manifestando
um problema na transmissão. Aquela transmissão, a qual a Ford já reconheceu o problema e fez uma tal de TAC, Termo de Ajuste e Conduta com o Ministério Público de São Paulo e de Minas Gerais. É uma irregularidade porque o Ministério Público, por mais força que ele tenha do Estado, ele não tem a autonomia total global sobre a questão dos recalls e isso deveria ter ido parar lá na tal da Senacom. É exatamente uma secretaria, já um órgão bem elevado dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública que de uma forma ou de outra age para blindar as empresas e sobretudo a Ford. Porque se não fosse com o tanto de situações idênticas e riscos, acidentes, incêndios nos carros, já teria sido decretado o recall. Então há a prevaricação, ou a conivência, ou até o conluio de agentes públicos nessa situação para que não seja efetivamente todos nós passássemos a ter o direito ao consumidor. Mas isso ia despertar na sociedade uma situação muito diferente do que o pessoal conhece hoje sobre o recall. Vou explicar para vocês. Se um problema não tem solução, como é o caso do Power Shift, o direito do consumidor seria a devolução do valor que foi pago no veículo atualizado. Isso se subentende que o primeiro proprietário tinha esse direito, quando o segundo proprietário comprou ele, pela questão da transferência natural, que o direito à garantia legal não acaba com a transferência de propriedade, ela permanece. Quando você comprou um veículo, a tese é que você comprou os bônus, ou seja, a parte boa, e os ônus, o que você tem que pagar. E se em alguma hora o que está te causando um problema vai te causar um benefício, você comprou do primeiro proprietário esse direito. Ah, mas aí eu teria direito à devolução do valor que foi pago no veículo 0 km atualizado, isso aí vai dar uns 160 mil, às vezes num caso do carro, ou até mais? Isso mesmo. É a hora que a Ford iria ter que perder, porque ela não pode lucrar com o que ela fez. Ela vendeu para você um carro sabidamente viciado por ela. Já existiam vários alertas, os documentos, é isso que está aí nas boas teses, nas boas iniciais colocadas pelos advogados mais experientes aí do grupo. E o que eu sugiro é que não é fazer Ctrl+C, Ctrl+V, mas que analisem mutuamente os processos, as alegações, vejam a taxa de sucesso dos advogados aí, reconheçam que sempre a gente está em posição de aprender, de ser humilde para poder melhorar e trazer um bom serviço ao final para o consumidor. Aí entra a questão que poderia até parecer um conflito e é o tema aí dessa situação de hoje aí. Eu faço trabalho de perito, eu faço trabalho de assistente técnico. O assistente técnico é aquele perito, engenheiro, que num processo, em vez de estar agindo para o juiz, sendo os olhos e a orientação legal para o juiz, faz o papel para uma das partes, ou para a empresa ou para o consumidor, fazendo uma análise e às vezes fazendo os tais quesitos, que são perguntas, acompanhando o processo e destacando as questões técnicas mais apropriadas para poder ilustrar ou fazer as reivindicações dentro do processo. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente o consumidor está nesse momento fragilizado, não tem condição financeira para bancar um trabalho de um especialista como esse. Para vocês terem ideia, o valor mínimo hoje que um perito, né, um engenheiro, fazendo um trabalho de análise técnica pode cobrar, segundo as normativas do IBAP, é como se fosse uma questão de um órgão que analisa e orienta e coordena o trabalho dos peritos engenheiros. Então o IBAP, em termo nacional, ele tem uma tabela desatualizada que hoje, se eu pegar ela, o valor mínimo que um engenheiro pode cobrar é de R$ 9.700 por um trabalho. Se ele cobra menos do que isso, e peritos com mais experiência, mais de 10 anos, tudo, cobra acima de 20 mil ou 24 mil reais.
Mesmo que eu quisesse cobrar o valor mínimo da tabela, se eu cobrar muito barato, eu posso ser denunciado e podem colocar em xeque a qualidade do trabalho que foi feito, porque se diz que houve um aviltamento dos honorários. Essa técnica, essa prática é muito utilizada também pelos advogados para um combater o outro na questão, às vezes, quando eles querem fazer serviços de trabalhos com valores mais baixos. Então, aviltar é como se fosse afrontar, desrespeitar todo aquele tipo de profissão, você estivesse desmerecendo o seu próprio trabalho, cobrando mais barato. Então, se eu chegasse hoje e pelo tanto de prática, por tanto de coisa que eu tenho no PowerShift e sei da facilidade que é, às vezes, redigir, pegar, ter os históricos, onde que está, qual que é o documento, como é que eu junto, como eu já tenho tantos processos, relatórios técnicos similares, fica muito mais fácil redigir. Mas se eu cobrar barato, eu vou ser questionado e podem até oferecer uma censura junto ao CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então é só para vocês entenderem que há toda uma política por trás disso, para nem deixar que a gente haja de uma forma barata para a concessão do direito ao consumidor. Visto isso, eu, mesmo sabendo disso, vir para vocês nesse primeiro momento, não gastem dinheiro. Escolham um bom advogado, vejam o histórico dele recente das concessões de carro reserva. Não acreditem que um relatório técnico inicial tem mais força do que o próprio trabalho que um bom advogado consegue fazer para solicitar o seu direito ali, para o advogado fazer o trabalho dele de, numa inicial, ilustrar, demonstrar, colher todas as provas necessárias, os elementos para poder convencer o juiz da necessidade do carro reserva para você e dos riscos que você está correndo. Eu, como tenho muita prática, eu sei que o PowerShift, mesmo, às vezes ele apresenta uma normalidade de funcionamento aí por 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros. Mas se eu colocar o carro em determinadas situações, como o erro do projeto é tão grave, em determinadas situações, a possibilidade de manifestar o problema crônico do PowerShift é muito grande. E é isso que, às vezes, em outras oportunidades eu explico, eu ensino, exatamente por ele ser mal dimensionado. Se você rodar, quem usa ele como motorista de aplicativo certamente vai ter problema. É uma transmissão que, se você rodar por um longo tempo, a própria questão de troca de marchas, o tempo todo é como se um momento eu estou esquentando uma embreagem, um colar de embreagem, outro momento eu estou esquentando um outro colar de embreagem, e eu fico com elementos um próximo do outro, ainda transmitindo calor por irradiação, e rapidamente eu vou ter um colapso lá do sistema do acionamento. Então, igual eu falo, você fica umas 2 horas rodando antes de ocorrer a questão no dia que vai fazer lá a prova pericial, que vai acompanhar lá, você fica umas 2 horas rodando, e quem estiver conduzindo o carro no dia for para um declive muito acentuado, não precisa ser demais não, um declive, e tentar fazer umas 2 vezes manobra de estacionamento do carro daquele que você para e faz uma ré para entrar numa vaga, provavelmente o carro vai manifestar o superaquecimento, e tem toda uma lógica mecânica para demonstrar a falha do projeto, onde eles colocaram a marcha ré, que deveria ser uma marcha forte, no sistema da embreagem 2, da B. Você tem um disco maior que pega a primeira, terceira e quinta. Então são as marchas onde até o desgaste do disco seria menor por ele ter um tamanho, uma área maior. Concentricamente tem um outro disco, que é da segunda, quarta, sexta e da ré,
um pouco menor, porque seria aquela marcha que não seria tão forçada na condução diária. Então, ou seja, eles primaram para você arrancar de primeira. Então, quando você arranca de primeira, você está usando a marcha com um disco que tem uma vida maior, vamos falar assim, uma resistência maior ao desgaste. Mas os colares lá, como já foi apontado, é um dos problemas. O projeto é recheado de problemas e de formas diferentes de manifestações de problemas que se apresentam, desde aquela simples mensagem de superaquecimento no painel, quanto os trancos, a falta de engate, a perda de potência, ou até mesmo o carro acelerando sozinho para tentar mudar de marcha, principalmente quando ele perde exatamente o sistema da B, né, o segunda, quarta, sexta e ré. Você arranca de primeira e de repente você repara que o carro dá uma acelerada sozinho, tentando engatar a terceira marcha, né? Porque para ele pular da primeira para a terceira, ele precisa de um giro maior do motor. Aí entra ele, dá aquela cabeçada, começa toda aquela situação anômala. Então, eu estou gravando esse vídeo longo aí para o grupo aí dos Fordidos pela Ford do Telegram. Vou tentar subir, já deu aí mais de 16 minutos. Não daria, às vezes a gente tem que novamente buscar uma sintonia maior do grupo. Agradecer muito aí o Marcelo aí que vem buscando engajamento. É incrível como num grupo às vezes de 800 e tantas pessoas o pessoal não responde às vezes as perguntas, as situações. Tá lá cerca aí de 20, 30 pessoas só falando que estão com processo em andamento ou já tiveram. No grupo ainda, quando era na época só no WhatsApp, mais de 1000 pessoas já tinham passado e saído por ter conseguido acordos. Acordos que só pedem o valor da compra pelo valor da tabela FIP, para mim é completamente anômalo. Isso não traz uma questão do direito conhecida como proveito econômico. E se eu olhar a letra fria também do direito, o advogado não teria direito nenhum sobre essa parte que é o que você já tem do carro. Se o carro vale tabela FIP e você receber tabela FIP, para que você entrou com processo na justiça? Você arrumaria ele, venderia, e talvez você ia gastar menos do que gastando com advogado. Ok? Para tentar passar o problema para frente. Mas as pessoas conscientes não querem passar o problema para frente porque sabem que isso causa risco de acidente e morte das pessoas. Querem ter, sim, o respeito ao direito do consumidor consolidado. Então, vai, às vezes, se dispor até, num primeiro momento, a gastar, mas para poder fazer que a justiça seja feita. Agora, tudo isso nós estamos fazendo de forma individual e o Marcelo já pegou o feeling. Eu nunca consegui reunir, coordenar o grupo de uma forma, isso eu dou o meu testemunho, que eu não tenho essa capacidade. Infelizmente, nunca consegui congregar as pessoas para ações coletivas, efetivas. A única coisa que eu às vezes consigo, me disponho, é fazendo as lives. E aí eu quero convidar vocês, às vezes colocar, a gente sempre deixou muito claramente aí aberto. Agora, ficarem muito atentos que o grupo não é um grupo para comercializar reparo de câmbio Power Shift. Tem gente que entra no grupo com essa finalidade de querer captar possíveis clientes para fazer os monstrengos, trocar o câmbio Power Shift para o mecânico e tentando convencer as pessoas que essa é a solução. Quando você faz isso, você tira a responsabilidade da Ford de todos os problemas que ainda você vai ter com o outro câmbio, e você vai ter um cara, uma oficina, que não vai ter condição de que na hora que der o problema e que se causar um acidente, ser responsabilizada no nível para poder te indenizar. Então, minha sugestão sempre continua sendo a mesma. Procure um bom advogado. Eu, infelizmente, nessa situação que nós temos, é o único caminho. E a justiça se faz exatamente através de profissionais. A forma do brasileiro conseguir que o seu direito seja feito
foi estabelecido como uma estrutura que a presença para esses tipos de valores que envolvem valores maiores, que não seja o juizado especial de relação do consumo, vai realmente carecer da questão de ter um advogado. Na questão, já que tem que ter um advogado, procure um bom advogado. Alguns advogados até agem de uma forma que eu acho muito humana, quando ele também compra o risco e não te cobra nada no primeiro momento, você só vai te cobrar questões de honorário quando você efetivamente receber. E por causa dessas questões, às vezes tem advogados que vão te oferecer cobrar num processo um valor tipo assim, de 10%, só que ele não está te falando, é 10% sobre o quê? Sobre o valor total ou sobre o proveito econômico? Se te oferecer ainda 5% sobre o total, o que você ganhou? Você pode oferecer, ele pode chegar e falar para você aqui, eu quero 30% sobre o proveito econômico. Então você vai receber o valor do carro e um plus. Nesse plus, nesse a mais, nesse mais, aí o cara quer 30%. Aí eu acho bacana. Então, tem que saber até mesmo essa questão. Escolham um bom advogado. Não acredite que o relatório técnico, a produção de prova pericial antecipada por uma das partes vai surtir o efeito maior do que o trabalho já da inicial e quando se for negado o direito ao carro reserva, a questão dos agravos que o próprio advogado pode fazer e isso vai para um colegiado, vai para um outro juiz e que se ele ilustrar muito bem essa peça, o fato de existirem diversas outras situações, às vezes nos mesmos tribunais, daquele mesmo tipo de processo, envolvendo o mesmo tipo de carro, onde foi julgado positivamente o direito ao carro reserva, isso vai facilitar o seu trabalho. Então, o advogado tem que trabalhar, procurar esses precedentes para poder te dar o carro reserva. E aí fica, então, minha dica. Usem a inteligência de vocês na escolha de um bom advogado, tá? No mais, tenham todos um bom dia. Chegamos aí a 22 minutos, vamos ver se de uma outra forma. Às vezes a gente até cria um grupo lá no Instagram e acho até que já tem, não lembro. E a gente possa fazer, às vezes, bate-papos assim, que possa trocar ideias, né? Esclarecer alguns pontos de vista meu com outros proprietários que estão sendo lesados aí com o problema do Power Shift e a gente passar a fomentar um engajamento maior nas redes sociais dos Fordidos pela Ford, das pessoas que têm o problema com a transmissão 6DCT 250 DPS6 da Ford, conhecida como Power Shift e apelidada de Power Shit. O shit em inglês é a merda, a bosta, a bomba de bosta ou motorizada por bosta, né? O Power Edge, né? O Power, que é a força de bosta. Um abraço a todos vocês e até logo.